Olá! O encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 20 de janeiro de 2021. E nele nós conversamos sobre a sessão 9 do capítulo 26, que se chama E Eles Vieram. Nós discutimos sobre quem são eles e, claro, falamos muito sobre o perdão que um curso em milagres ensina. Nós esperamos que seja útil. E se for útil para você, por favor, deixe um joinha para a gente, se inscreva no canal e faça um comentário se você puder. Isso nos ajuda muito. Nós agradecemos. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Eu estava com saudade de fazer esse encontro com vocês. A gente está começando mais uma reunião para conversarmos a respeito de um curso em milagres. E hoje nós temos uma sugestão especial, né, do Roberto. E porque é uma sugestão especial dele, eu queria que ele começasse a conversar com a gente. Ele faz essa abertura do que ele, né, de que ele gosta muito dessa sessão do capítulo 26, a parte, ou sessão 9, né? E então isso vai ser muito gostoso, tá bom? Roberto, por favor, pode começar a falar com a gente. Tá? Pois não, Maria Amélia. Antes, eu fico muito feliz de iniciar o ano com todos juntos, né? Isso é muito importante. E gratidão a você pela sua imensa disponibilidade no SEM, Maria Amélia. Bom, com relação a... Eu é que agradeço. Bom, com relação a esse tema, eu queria até fazer um breve comentário. Esse tema ele foi sugerido, né, num diálogo que nós tivemos offline, porque a escriba do livro, a Eric Schuckmann, um dia ela já tinha acabado, depois de 7 anos de escrever esse livro. Vocês imaginam, todos vocês imaginam, nós nos debruçamos no livro já escrito. Imagina uma pessoa como ela, do nada, entre aspas, né, escrever todo esse livro. A partir daí, quando ela terminou, depois de 7 anos, onde o Thetford também ajudou bastante e tal, ela tinha 3 exemplares que ela tinha, que o Bill Thetford tinha feito. E ela encontrou com Ken Wapnick. Ken Wapnick, que fez toda a Fundação para a Paz Interior nos Estados Unidos, que foi um mestre do curso, né? Mas, sem conhecer o curso nem nada, a Ellen Schuckmann convidou ele, e ele falou assim, tudo bem, eu posso ir ver, mas aí quando se reunir, ele falou, você poderia ler um parágrafo, uma parte do livro que eu possa ter uma ideia? E ela falou, tudo bem, eu vou ler a parte que eu mais gosto. A Ellen Schuckmann falando, a parte que eu mais me chamou a atenção de todos esses anos, que eu mais gosto. E foi justamente essa, no capítulo 26, pois eles vieram. Eles vieram, se nós levarmos ao pé da letra, parece que são entidades que vêm do nada, que vêm do céu, que estão ao nosso redor, tudo. Mas não, eles vieram, somos nós. Nós estamos a caminho de um lugar onde, ao chegarmos, nós vamos chegar, nós vamos lá. Então, como se Deus, o Espírito Santo e Jesus, se eles pudessem falar assim alguma coisa dentro do nosso campo de diálogo, eles falariam, muito bem, vocês chegaram, e eles vieram. E a partir daí, todo esse texto é muito lindo, e ele foca muito, que eu gostaria até que você comentasse, Maria Amélia, ele foca muito a nossa relação com o nosso irmão, com a minha relação com você, Maria Amélia, com todos vocês que estão aqui, a relação
de todos vocês para comigo, e todos para com todos. E ele dá um foco bem principal, onde ele diz assim, olha, se você olhar o seu irmão com julgamento, com ódio, com tudo, não adianta nada. Não, vocês não vão chegar e vocês não vão estar nessa frase, eles vieram. Vamos olhar pelo outro lado, vamos olhar com o perdão, com todo o carinho e tudo. E ele fala palavras muito bonitas, que o lugar mais santo de todos os lugares da Terra é aquele, o antigo ódio vem a ser um amor presente. Então, Maria Amélia, se você puder, se você quiser também comentar e entrar nisso, fale-me sobre essa nossa ida, essa nossa chegada. Eles vieram, nós, eles, nós. Fale-me sobre o templo vivo de Deus que pode ser reconstruído outra vez como anfitrião daquele por quem foi criado, nós criarmos esse templo, né? E, ao final de tudo, ele diz assim, agora o propósito do Espírito Santo está consumado, quando nós conseguirmos chegar ao nosso irmão com amor. Pois eles vieram afinal, que somos nós. Eu sei que o texto é lindo, Maria, mas se eu pudesse, eu li o texto inteiro, porque ele é lindo. Eu recomendo todos, quem não leu ainda, por favor, leiam. Eu acho que a Ellen Schuckmann, ela foi no centro da coisa. Desculpe me alongar muito, mas, por favor, Maria, muito bom, fale-me sobre muito bom. eles. Agradeço imensamente. Viu? Só vou pegar a última fala sua aí para a gente reforçar isso. Porque o livro-texto, ele não é só lindo, né? O livro-texto, ele é imprescindível para que o livro de exercícios, ele se torne alguma coisa significativa para a gente, não é? Então, o livro-texto é imprescindível, não adianta a gente, não é que não adianta, mas podemos começar pelo livro de exercícios, mas a primeira frase que a gente tem na introdução do livro de exercícios é essa: o livro-texto é uma teoria, né? Uma teoria é necessária para que as lições sejam significativas para a gente, não é? Então, só para reforçar. Tem partes muito lindas mesmo, muito lindas, e essa é uma delas, né? Uma das partes mais bonitas, no sentido de que ele fala assim, olha, tá tudo certo, agora você já tá ali. Então, eles vieram, e o Roberto falou certinho, né? Eles somos nós, tá bom? Só que quando o autor está falando assim, olha, eles vieram, não é? Ele está dizendo da nossa própria percepção sobre as outras pessoas, que na verdade não são outras pessoas, né? Elas são, enquanto a gente tem uma mente dividida, a gente vai vendo as pessoas como outras pessoas, mas são projeções da nossa própria mente, ok? Dentro do nosso filminho, que a gente já falou. Eu sei que tem gente muito nova no caminho do curso aqui, então eu gostaria que me interrompessem, né? Interrompesse a gente mesmo. O que ele está dizendo nesse trecho é um estado da mente onde a gente teria tudo perdoado. E aí, quando ele falou, até o Roberto citou, né? Olha, o propósito do Espírito Santo foi completo, foi completado. Agora eu não lembro onde está essa parte, mas assim, o propósito do Espírito Santo foi completado. O que o Espírito Santo está... qual é o papel do Espírito Santo aqui, que na verdade, vamos deixar claro para todo mundo, não é? O Espírito Santo é um termo cristão que o curso usa para falar sobre a parte da nossa mente que ainda pensa com Deus. Aquela que não reconhece, a parte da nossa mente que não reconhece a separação. Então, ela está sempre disponível para nós, sempre, está o tempo inteirinho aqui. Como o recurso didático, né, de um curso em milagres
ter um Espírito Santo como uma terceira pessoa, assim como o ego como uma terceira pessoa, isso é um recurso didático, e ele diz que a gente pode escolher com qual dos dias a gente quer ver tudo. Então, o Espírito Santo está sempre presente. Se vocês, para quem gosta do Jesus, às vezes tem algumas pessoas que pensam no Jesus histórico, mas o Jesus do curso ele é um tanto diferente, né? Ele é muito amigo da gente, ele se considera igual a nós, ele se considera o nosso filho, o nosso irmão mais velho, e está sempre, sempre, sempre disponível. Então, a gente fala com ele, né? A gente vai aumentando a nossa intimidade com ele para a gente ter essas respostas. Aí, é assim, pois eles vieram, é o reconhecimento que a gente tem de qualquer um, né? Qualquer ele que tiver à minha volta, qualquer ele, onde eu já olhei com os olhos absolutos de perdão, e eu o vejo como Cristo. E se eu consigo ver uma pessoa como Cristo, verdadeiramente, eu reconheço o Cristo em mim. Eu reconheço a minha santidade. Então, é por isso que ele fala, e eles vieram. E é muito gostoso, porque, assim, esse curso, ele não dá outros recursos para a gente. É muito simples aqui. A gente não tem que fazer nada diferente do que a gente faz, a gente não tem que estar em lugar diferente do que a gente está. Todas as pessoas que fazem parte, né, desse nosso meio, de onde a gente está, as pessoas com quem a gente convive, estas pessoas são todas elas são o nosso Salvador. Eu acho que fica claro quando a gente fala assim, olha, se eu estou vendo alguém com os olhos de não perdão, não é? Eu estou vendo, na verdade, uma projeção do meu próprio conteúdo. Quando eu vou mudando isso a gente precisa da parte teórica para mudar, porque senão não faz sentido, né? Como uma pessoa que me magoou, ela pode ser o meu salvador, não é? Aí, então, a gente vai olhar além das ações ou além da forma como a gente vê, e aí a gente vai olhando com o quê? Com o olhar ou com a ajuda do Espírito Santo. Aí a gente vê, se a gente conseguisse olhar para uma pessoa como Cristo, né, o mundo das formas já não seria mais tão real para nós. E o Jesus vai falando, olha, veja, eles estão aí. Eles estão aí. Nesse trechinho ele fala, poxa, eles estão aí, olha isso. Né? Veja como eles fazem isso com a gente. Né? Olha como eles são maravilhosos, como eles são... Quando a gente olha para o mundo cheio de injustiça, cheio de coisa, a gente pensa, esse Jesus é doido, né? Esse daí, ó, tem um monte de gente brigando, um monte de coisa acontecendo, a gente pensa, é doido. Mas ele não está falando da forma. Ele nunca fala da forma. Ele fala que, além da forma, né? Além da forma do corpo e além da forma do comportamento, está o Filho de Deus, não é? Então, e aí, quando a gente começa a olhar, né, a praticar o perdão, ó, se vocês virem a sessão antes, que chama A Iminência da Salvação, tá? É toda descrevendo a respeito do caminho do perdão, né? O caminho que a gente faz junto com o perdão. Aí, a sessão anterior, e nessa ele fala, pois eles vieram. Se você pratica, se você se motiva a praticar o perdão, este é o resultado, não é? Se você se motiva a praticar o perdão verdadeiro, este é o resultado. Então, todas as pessoas que estão à nossa volta, todas elas, né? Mesmo aquelas que a gente se dá bem, não é? Que a gente fica focado naquele que é uma encrenca para a gente, mas todas as pessoas à nossa volta, elas são os nossos salvadores. Então, quando a gente reconhece o Cristo nelas, a gente vai reconhecendo o Cristo na gente. E eu gostaria de dizer, olha, esse é o capítulo 26, a gente está indo para o final do livro-texto, né? Porém, né, lá no final, né, acho que do livro de exercícios, ele fala, este curso é um começo, não é?
Às vezes a gente fica meio desanimado com isso. Mas este curso é um começo, e nós estamos aqui no capítulo 26, já chegando no final. Mas veja, o que ele quer, ele vai repetir isso 1 milhão de vezes, né? 1 milhão de vezes. A cada linhazinha ele está falando. Olha, veja além daquilo que você está vendo. Veja através, sabe, das ações. Veja tudo. Só que com uma coerência muito grande, não é? Esse curso tem uma coerência muito grande. Uma racionalidade muito grande. Para que aí, quando a gente usa a racionalidade, para a gente chegar à conclusão de que vale a pena, né, a gente treinar esse perdão. Peraí, só uma coisinha antes, gente. A gente está indo já para o final, né, do livro, mas então o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer assim, ó, faz só um pouquinho, experimenta um pouquinho. Mesmo que você não experimente essa alegria de ter perdoado, sabe, totalmente, né, uma pessoa, uma situação, etc. Mesmo que você não experimente por um tempo longo, o pouquinho que você experimenta, você já vai estar comigo e eu não vou deixar de aproveitar nenhum segundinho de volta quando você lembrar disso. Eu não vou deixar de aproveitar. Então, o Espírito Santo está sempre aqui. Ele vai ficar sempre de vigília também, não é? O ego fica de vigília, porque a gente sabe, né? Porque ele fica tentando, sabe, falar para a gente, olha, veja como você é uma porcaria, veja o outro como é uma porcaria, veja tudo que você fez de errado, veja tudo que o outro fez de errado, mas o Espírito Santo também fica de vigília, ele também fica junto. Só que ele não grita, o ego grita, né? Mas aí a gente pode ver, a gente está aqui no capítulo 26, já sabendo assim, olha, puxa, quando a gente enxergar todas as pessoas como Cristo, a gente vai lembrar que a gente é o Cristo, e aí a gente vai chegar onde? No mundo feliz do Espírito Santo, lembra? Tá? O mundo feliz do Espírito Santo é um estado mental, onde todas as pessoas estão perdoadas, onde nós estamos perdoados por nós mesmos, não é? Por esse sonho, por ter achado que o sonho era real, por ter achado que tinha diferença entre nós e as outras pessoas, por ter achado que tem alguma diferença entre nós e o Espírito Santo ou entre nós e Deus, não é? Então, isso tudo vai sendo mostrado e a gente vai vendo, assim, passo a passo. Essa sensação, não é, que dá muito, muito gostosa quando a gente está lendo uma parte como essa e vai vendo que é possível, né? É possível a gente ter isso. Quando a gente vai lendo essas partes, essa memória dessa sensação, essa memória de que é possível a gente ficar em paz, né? Olhando ou percebendo todas as coisas junto com o Espírito Santo, isso é a grande motivação para a gente continuar. Não quer dizer que a gente não vai ter períodos difíceis, né? Porque os períodos difíceis, eles estão aí, que não foram trazidos pelo céu, pelo amor de Deus, tá bom? Eles estão aí porque eles fazem parte desse estado de mente dividida. Só que, quando os períodos difíceis acontecem, nada muda. A gente vai olhar ou com o ego ou com o Espírito Santo. Se eu escolher o Espírito Santo, eu vou lembrar que esses períodos difíceis são lições de perdão. Eles estão ali na minha mente, aí eles ficam conscientes, eles ficam aqui na minha frente, na minha consciência, e aí tudo que eu tenho para fazer vou pedir uma ajuda para o Espírito Santo. Claro que não é tão simples, né? Mas a gente vai passar pelos passos do perdão, mas eu vou pedir uma ajuda para o Espírito Santo para olhar para isso como ele vê e não como eu acho que é. Tá? Então, esses trechos no curso, eles são um apoio muito grande, porque quando a gente está lendo, né, ou sentindo, ou fecha os olhos e sente, aí a gente vê que é possível, né? Que é possível que o treino com ele, o treino que ele propõe, extremamente racional e lógico, né? Esse treino,
vai levar a um estado como esse, e é possível, né? Roberto, hoje eu gostaria que todo mundo desse um palpite aqui, que todo mundo falasse alguma coisa ou perguntasse alguma coisa, mas o Roberto tem prioridade. Vamos lá, Leonardo, você primeiro. Mas o Roberto também vai depois, porque é a sugestão dele. Muito obrigado, Maria Amélia. Eu só... É lindo o que você falou, exatamente... Você retratou assim essa parte, essa sessão brilhantemente. Eu só enalteceria as suas palavras, né, com uma parte que ele foca, no caso aqui, nesse capítulo 26, nessa sessão 9, pois eles vieram, ele foca duas coisas bem opostas, né? Ele foca o ódio e o amor. Ele não dá meio termo, dá meio... estou só com uma magoazinha. Não, ou é ódio ou amor. E aí aquilo que o ódio liberou para o amor vem a ser a luz mais brilhante e radiante do céu. Se nós conseguirmos transformar ou liberar o ódio em amor, trazer o amor, os anjos vão pairar amorosamente para manter distante todos os pensamentos nossos escuros, de pecado e tal, e manter a luz aonde esse amor penetrou, onde esse amor realmente está. E as marcas dos nossos passos, elas vão iluminar todo mundo. Então, Maria Amélia, como você muito bem disse, é possível. Por mais que nós estejamos no mundo de ilusão, mas essas manifestações de luz, de anjos, de Deus, do Espírito Santo, essa voz, ela pode nos envolver num mundo muito bonito, num mundo mais... Vamos tirar essa parte bonita, porque senão a gente vai achar que existe o feio. Mas vamos numa caminhada mais tranquila, numa caminhada onde a gente não precisa se bater nas paredes, como muitas vezes eu me encontro, parece, eu chego, Espírito Santo, eu estou me batendo nas paredes. Espera um pouquinho, vamos com calma, calma. Então, pode ser um caminho mais tranquilo. Só isso que eu queria complementar a coisa linda que você falou. Muito obrigado, Maria Amélia, por me dar a oportunidade de comentar e que todos tenham oportunidade de ler depois, porque é muito lindo. Obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço. Vamos ver o que o Leonardo gostaria de falar, ou de acrescentar, ou de perguntar. Você desmuta você? Leonardo, você precisa desmutar. Espera aí. Você consegue? Oi. Aí. Pronto. Aí, pronto. Pronto, pode falar. Já desmutei. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite, Roberto. Boa noite a todo mundo. Eu acho muito legal quando o Roberto fala desse caminho mais suave, mais tranquilo, que a gente possa... Eu também penso muito nisso, né? Apesar desse mundo ser uma projeção de um sentimento de culpa, deve existir uma maneira mais suave da gente estar aqui, né? Eu sou aluno muito novo assim do SEM, né? Eu não estou, acho que nem um ano, né, estudando SEM. Eu estou na lição 200, no exercício 284. Cheguei a ouvir, tem aquele livro Desaparecimento do Universo, né, onde o Gary Renard, falando com Arthur Porce, ele fala que ele teve um momento que fala para ele: você já leu o livro? Ele falou assim, brincando, né? Não, estou esperando que ainda faça o filme. Porque ele, na verdade, o Gary Renard não gosta de ler. Eu também não. Então eu ouvi audiobook do 100 até o capítulo 26. Aí eu percebi, não é a mesma coisa, eu tenho que ler. Então eu vou conseguir o livro e hoje eu estou no capítulo 16. Mas vem muitas dúvidas, eu sou muito novo ainda, né? Mas tudo que eu consegui perceber de toda essa informação que chegou ao meu intelecto, eu consegui racionalizar, para mim faz todo sentido. O caminho, eu acho que não tenho certeza que o caminho é esse, né, do 100,
E eu gostaria de, em última instância, eu percebo que o que todos nós procuramos, eu acho que o próprio curso mostra isso, é a paz, né? A paz que não é desse mundo. Em última instância, é isso que nós precisamos. É nosso direito, né? É a nossa felicidade perfeita que Deus quer para nós, e eu também quero. Eu distribuo de volta para Deus e para toda a Irmandade, né? Que todos nós sejamos felizes. Aí, em alguns momentos, Maria Amélia, eu penso assim que eu já entendi o mecanismo do perdão, né? Mas, quando eu vou botar em prática, sem estar muito preparado, quando eu saio de casa e vou para a rua, às vezes eu vejo, pô, será que eu estou preparado mesmo? Não estou entendendo mais nada, faz uma confusão, esqueci tudo. Por exemplo prático do perdão, se você puder me ajudar. Um pouco antes de começar hoje, tá? O áudio, tinha um barulho de um carro distante, mas estava me incomodando. Era uma batida de um som. Aquilo estava me incomodando. Aí eu pensei assim, poxa, que legal. É um momento precioso, né? Para eu treinar o perdão. Depois até converso no grupo Mera lá com a Maria Amélia para tirar minha dúvida. Como é que eu fiz? Eu imaginei direto, isso aqui é uma projeção, está na minha mente, não tem nada lá fora. Está tudo na minha mente. E isso é uma projeção num sentimento de culpa. Então, nunca vai vir uma coisa prazerosa, já que a projeção do sentimento de culpa vai vir coisas que façam sentido, né? E isso já, para mim, eu acredito que já seja um passo do perdão. Eu também me lembrei que eu não faço o perdão, quem faz é o Espírito Santo, né? É a parte da minha mente que está curada. Então é só isso, Maria Amélia, que eu tenho que fazer. Mas eu ainda tenho outra pergunta, se puder. Eu tenho muita dificuldade quando eu estou em casa, assim, meditando, pensando nas lições do curso. E às vezes estou em casa, estou tranquilo, não tenho nenhum problema, assim. Sempre a gente tem problema, né? A gente está imerso em problemas. Mas naquele momento estou podendo pensar e racionalizar. Aí vem um pensamento assim de uma pessoa na minha mente, eu consigo perdoar, eu consigo ver essa pessoa como eu sou, como o curso ensina para gente, né? Ver que eu sei quem essa pessoa é. Ela é o Cristo, Filho perfeito de Deus, né? Mas eu não consigo me ver assim. Eu tenho dificuldade de me perdoar, entendeu? Muito bom. Às vezes até consigo me ver, me racionalizar e perceber como Cristo, como Deus me veria. Mas as coisas que eu me lembro que eu fiz nessa vida, né, do meu 0 anos de idade até agora, e eu vi que foram muitas besteiras, eu tenho dificuldade de perdoar. E como me ajudar, assim, falar um pouco a respeito disso, dessa técnica do auto-perdão, como se aplica? Te agradeço, tá, Maria Amélia? Fica com Deus. Um abraço a todos. Legal, Roberto, poder estar ouvindo você ao vivo aqui. E eu acho que eu escutei já os 31 tira-dúvidas até hoje. Mas é o primeiro que eu estou participando. Que bom. Tá? Muito obrigado. Que bom. Ficamos felizes que você se juntou a nós. Viu, Leonardo? Muito bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo até juntar umas coisas aqui, ó. O Roberto estava falando, então, né, que tem que haver essa forma mais leve, né, da gente viver aqui, né, e caminhar por aqui, não é? Na verdade, foi exatamente esse o start, né, na conversa da Ellen e do Bill. Então a Ellen começou a ouvir, não é? Ela começou a ter umas experiências místicas e tal. Isso daí, nas palavras do curso, quer dizer assim, você tem uma disponibilidade para me ouvir? O Espírito Santo está perguntando. Você tem alguma disponibilidade para me ouvir? Então, esse é o chamado, sabe? É o chamado mesmo. Não, tem que haver uma outra forma, não é? Tem que haver uma outra forma, não é possível. E, vejam, assim como você falou, Leonardo, né, todo mundo sabe, todo mundo tem problemas, não é? E não é porque eu estudo esse curso há 22 anos que eu não tenho problema. Não existe isso, né? Por quê? Porque é exatamente isso. Aqui nós temos, então, o que a gente vê por aqui é a projeção de um pensamento de culpa. Tá? Sim. Porém, a gente pode olhar para esse pensamento de culpa com a parte da nossa mente que pensa junto com Deus. Então, por isso que o perdão é possível, não é? Por isso que esse perdão, que é o desmanche, não é? É o desmanche da realidade.
Então, Leonardo, você descobriu muito rapidamente, que a maior dificuldade que a gente tem é de perdoar a gente mesma, não é? Essa é a maior dificuldade que todo mundo tem. Porque, na verdade, em última instância, é só a gente que a gente vai perdoar mesmo, não é? Veja, por que é assim? Não estou falando das coisas, as coisas besteiras que você fez ou as besteiras que eu fiz, tá? Mas a gente começa olhando assim. As pessoas, né, que fazem alguma coisa, elas fazem porque elas não sabem fazer de outro jeito. Pelo menos isso é coerente para vocês. Eu penso que, assim, ó, ninguém chega no espelho de manhã e fala, quero fazer tudo errado hoje eu vou só errar, entendeu? Então, acho que isso é um pouquinho esquisito, né? Assim, a gente não pode pensar, pelo menos não conscientemente. Mas a gente também pode pensar assim da gente, né? Olha, hoje eu fiz, né, e fiz um monte de coisa errada né, e continuo batendo na tecla de um erro, né, de um erro persistente, e posso até ter feito umas coisas muito piores no passado, mas veja, aqui nós temos duas motivações para agir, porque nós só temos duas emoções, como esse curso explica. Então, quando a gente pensa assim, quando eu agi errado, quando eu fiz as minhas besteiras, eu tinha uma motivação, só que eu não sabia. Ela estava escondida, muito no inconsciente, não é? Porque a gente vai agindo por aqui, a gente vai agindo sempre inconscientemente, né? Depois, quer dizer, eu, Maria Amélia, pelo menos, né, que fiz muitos anos de terapia, não tinha noção de que a maior parte, né, a enorme parte que faz a gente agir aqui vem do inconsciente, não é? Então, a gente agia pela motivação do medo. O medo faz a gente atacar ou defender, tá? Então, eu posso até estar sofrendo alguma coisa com alguém e aí eu estou na defesa. Essa defesa continua sendo medo. Ok? Eu posso ter atacado porque eu fui mais uma adolescente irresponsável e tudo mais, aí parece que eu ataquei do nada, não é? Parece que eu competi a partir do nada com as outras adolescentes, com os outros adolescentes, etc, etc, tá? Mas a motivação era essa, a motivação era o medo, né? Porque a gente ainda está, nós não precisamos ter medo de falar isso. A gente ainda está 99% identificado com o ego, né? É uma identificação. Por que a gente não precisa ter, por que a gente não pode não falar isso? Porque eu ainda me vejo eu, Maria Amélia, você, o Leonardo. E enquanto eu vejo nós dois, se tem dois é dualidade. E se tem dualidade é ego. Agora, eu posso, não é, saber que é muito diferente, porque eu sei, eu estou sabendo que eu estou identificada com o ego, porque eu me vejo eu, uma e vocês outras pessoas. Então, é diferente, por exemplo, quando hoje, né, hoje com uma mente um tanto mais treinada, se alguém vem, né, e faz um ataque, eu já reconheço que, na verdade, é um conflito que eu tinha e que aí a outra pessoa atacou por causa do meu próprio conflito, tá? Isso é papo para mais tempo, tá bom, gente? Mas, então, veja, se aquilo está acontecendo e eu não tenho poder de mexer, de modificar as coisas na forma, mas eu tenho um enorme poder de escolher com quem eu vou interpretar, com quem eu vou perceber, com quem eu vou agir, ok? Aí, então, Leonardo, assim, embora os seus passos estejam bem legais, né? Veja, não se preocupe muito com o seu auto-perdão, no sentido de que, não, agora eu tenho que fazer um programa para me auto-perdoar. Sabe por quê? Por causa disso que a gente está falando aqui. Por causa dessa sessão que a gente está brincando hoje. Porque a oportunidade que você tem de perdoar a si mesmo é quando você perdoa o outro, tá? E é assim, ó, eu tenho
2 alunos que tiveram mais ou menos assim a mesma fala que você, porque esse tipo de percepção que é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o outro, todo mundo vai tendo uma hora ou outra, todo mundo vai tendo, mas esse tipo de fala, né, igualzinho ao seu. E aí, né, brincando com eles, já faz um tempo ainda, mas eles não se conhecem, tá? São 2 pessoas que não se conhecem, mas brincando com eles, né, na época que eles me falaram isso, eu falei para eles, vejam, o ego está te enrolando, sabe? Por quê? Porque se você consegue perdoar o outro, automaticamente esse perdão é para você, não é? Se a gente está falando que não tem ninguém lá fora, ué, não é? Então, automaticamente. Então, o ego está te enrolando, sabe? Você está se perdoando, sim. É que com essa insistência, que na verdade é uma resistência, vamos lembrar? O ego é a resistência ao amor de Deus que nós todos temos. Então, quando você olha para isso e fica pensando nas besteiras, né, que você fez nessa vida, e não lembra da motivação, que a motivação era o medo, né? Não se lembra disso, então ele está aqui insistindo para que você não se lembre de jeito nenhum disso. Então, daí fica fácil, né? Aí fica fácil, aí ele te tortura bastante, sabe? Então, é assim, ó, a minha experiência, tá bom? Claro que cada um tem uma experiência, mas a minha experiência é falar para você, desencana, Joana, porque não é assim, tá? O ego vai te torturar enquanto você quiser descobrir os passos reais para o seu auto-perdão. E enquanto isso, o autor do curso está falando para você, ó, perdoa esse daí que está do seu lado. Você conseguiu? Yes, vamos em frente, vai ter mais um, tá? Você conseguiu? Yes, vamos para mais um, tá? E vamos para mais um. E quando você quiser ver, você vai estar pegando mais leve com você, sabe? Não apenas no presente, né? Porque a gente vai percebendo que a gente vai ficando um pouco mais leve, mas também quando essas lembranças aparecerem, sabe? Afinal de contas, tem umas horas que eu fico muito brava com Jesus, que ele fala assim, você ainda é um bebê. A gente se esforça, beça, a gente está aqui, ó, faz todas as lições, a gente lê esse livro, texto, a gente vai fazendo, e ele fala, você é muito novo nesse caminho, você é um bebê, né? Então, você condenaria um bebê porque ele pegou seu vaso chinês carérrimo e derrubou no chão? Ele é um bebê. E o Jesus está dizendo que você é um bebê. Percebe? Tá? E assim, ó, mesmo que isso seja coerente, né, para a gente, seria importante que a gente não ficasse com isso, assim, olha, não, então agora, a partir de agora, é isso que eu vou pensar, é isso que eu vou fazer, isso, sabe? Essa é uma parte absurdamente torturante do ego. Olha, foi coerente agora? É coerente o que a gente está conversando aqui? Se é coerente para vocês, a gente para aqui, depois a gente dá um pouco mais de risada mais tarde, depois a gente fica, sabe, a gente pensa em outras coisas e tal. Depois a gente olha de novo para o nosso próprio problema e etc. E lembrando que, né, se os nossos salvadores estão ao nosso lado, é esse o instrumento que esse curso veio trazer para a gente. Sabe, é esse instrumento. Né? A gente não tem que procurar em qualquer lugar, é aqui do lado, agora. Sabe? E nesse sentido, né? Estamos todos juntos. E quando a gente está junto, digo junto no sentido de que a gente sabe que todo mundo tem dificuldades aqui, né? Tá todo mundo no mesmo barco, eu inclusive, porque eu estou dizendo eu no sentido geral, não eu, Maria Amélia, tá? Eu, inclusive, eu vou olhando, todo mundo tem um monte de dificuldade, todo mundo tem, e eu também. Como que isso pode ser revertido para um passo para a gente segurar a mão do Espírito Santo? Eu deixo de ver as diferenças, não é? Eu vou deixando de ver as diferenças, eu estou aqui, se eu tenho sofrimento, se eu vejo sofrimento no outro,
Você veja, puxa, então não tem ninguém diferente aqui. Não tem. Todos nós temos. Existe, voltando lá, né? Existe um caminho mais leve, claro que existe, né? Que essa é a disponibilidade mesmo que a gente tem para ouvir. E eu posso dizer para vocês da minha experiência, né? Que eu sempre fui muito séria, né? Então, assim, já nasci velha, sabe? Assim, ó, sabe? Uma criança muito responsável, um monte de coisa, blá, blá, blá. Aí, e agora, né? Com esse treino, eu vou deixando de levar as coisas muito a sério. E eu não sou irresponsável. Eu apenas não tenho mais o peso, não vejo mais, né? O peso que as coisas tinham antigamente para mim, tá? Porque hoje eu escolho, não é? Simbolicamente, porque é como o curso fala aqui, né? Dos anjos de Deus. Os anjos de Deus acabam sendo os nossos irmãozinhos mesmo, mas os anjos de Deus são esse apoio, é simbólico, mas é uma delícia a gente saber que a gente pode confiar em Deus, né? É uma delícia a gente descobrir que essa confiança vai aumentando, certo? E, assim, para lidar com as coisas do mundo, né? Essa confiança vai aumentando para lidar com as coisas do mundo. Esta é a outra forma, não é? Da gente levar as coisas aqui mais leves, né? Da gente caminhar aqui de forma mais leve. E é por isso também que a gente não precisa ter medo de olhar para as falcatruas do ego, né? Para as feiuras. A gente não precisa ter medo de olhar para isso, certo? Porque aí, quando a gente não tem medo, quando a gente olha para elas, elas perdem aquele ar de, sabe, olha, né? Você vai ser atingido, você vai sumir, você vai não sei o quê, entendeu? Isso tudo vai perdendo, né? Vai perdendo ele não fica mais, perde o mistério, perde a coisa, porque o curso é muito simples. O curso é muito simples. E aí eu vou descobrindo que tudo está na minha mente, e as coisas gostosas que eu vou descobrindo, né, da minha sensação, também estão na minha mente. E elas são sempre, sempre, sempre o resultado do perdão, né? E nós só precisamos estar disponíveis mesmo, mas quem efetivamente faz esse perdão é o Espírito Santo, né? Porque, embora ele seja a gente mesma, a nossa identificação é ainda, né, muito maior com o ego, então nós nos chamamos de tomadores de decisão. Então, como tomadores de decisão, a gente escolhe o Espírito Santo e aí a gente pode caminhar mais levemente, porque as coisas vão acontecendo de forma mais leve. Eu tenho Leonardo, se ficou mais também alguma coisa, você vai falando comigo, tá? Maria Amélia, Oi, fala. quando a gente, como tomador de decisão, escolhe ouvir o Espírito Santo, na verdade, isso é um instante santo, não é? Isso, ou milagre, né? O instante santo, Milagre. o instante santo é um instante quando a gente esquece passado, né, e futuro, e a gente está no presente. E no presente a gente não tem julgamento. E é uma das coisas mais difíceis para o ego aguentar, porque no instante santo a gente está falando assim, ó, eu não sei nada, o Espírito Santo sabe. Eu não sei para que serve coisa alguma. Nem não sei nada o que acontece com essa pessoa que eu estava condenando há pouco tempo, não é? Então, esse é o instante santo e é a correção do nosso pensamento, portanto, é um milagre, né? A correção do nosso pensamento é o que ele chama de milagre. Respondi, Leonardo? Mas uma coisa, sempre que a gente está em desarmonia, e a maior parte do tempo é assim, a gente está escolhendo inconscientemente o sistema de pensamento do ego, não é assim? Então, sempre que eu estou sofrendo, é um alerta para que eu entre para o instante santo. Mas é difícil, não é fácil. Bem-vindo ao clube, Tá. né? Bem-vindo ao clube, porque é assim mesmo. Mas o que a gente pode pensar, Leonardo, é que assim, mesmo quando a gente não está bem, a gente pode pensar, bom, tem uma outra forma. E uma coisa super importante que a gente esquece, eu tenho repetido nesses dias um monte, né, para os meus alunos, assim, não lutem contra isso, sabe? Observa,
entende? Quando você luta contra o mal-estar, quando você precisa sair do mal-estar, quando de alguma maneira você tem que estar, sabe, voltar para o equilíbrio, você, inconscientemente também, né? Inconscientemente, a gente está dando força para aquilo, entende? Dando força para aquele mal-estar, dando realidade para o mal-estar. Não, eu não estou dizendo, gente, que a gente não vai lutar, a gente vai fazer, porque isso é muito, muito embutido na gente e também a gente não gosta de não se sentir bem, né? A gente não gosta, não é nada gostoso quando a gente está eu chamo de furdúncio, né? Quando a gente está furdunciada, não é nada gostoso, tá? Mas se a gente não lutar, se a gente pelo menos em algum minutinho, em alguns segundinhos, a gente não lutar contra, a gente vai ver que o ego desiste, sabe? Ele sempre desiste. Então, mesmo que eu volte a ficar de novo, né? Volte a ficar em furdúncio logo depois, mesmo que eu volte a ficar no mal-estar, cada vez que eu me lembro de não lutar, isso é um avanço muito grande para a gente voltar para a paz, tá? Mas como acontece, e é isso que o curso vai fazendo com a gente, ele vai fazendo a gente descobrir que o conflito interno é que está fazendo toda essa bagunçada aqui, não é? E muitas vezes esse conflito não é consciente. Muitas vezes. A gente nem sabe o que está acontecendo. Então, mas é isso, a gente escolhe ainda o sistema de pensamento do ego. Tá? E, embora essa parte seja linda, que a gente tem poucos minutos agora, mas essa aqui especificamente, que o Roberto até citou, é o parágrafo 6. O mais santo de todos os lugares da Terra é aquele onde um antigo ódio veio a ser um amor presente. Só uma historinha minha para vocês, né? Uma vez tinha uma pessoa muito próxima, normalmente os próximos são os piores, né? Então, e aí muito próxima, e aí, sabe, foi muito difícil fazer todos os passos do perdão 999 milhões de vezes, né? Vai de novo, e outra vez, e outra vez. Lembra, a gente vai olhando, e essas coisas vão se desmanchando na gente. Mas aí, uma vez que aí eu consegui pensar na pessoa, na situação, nas coisas que ela teoricamente me fez e tudo mais, eu consegui pensar aquilo sem nenhuma emoção mais. Nossa, eu achei tão gostoso, né? Daí eu peguei e abri o curso aleatoriamente. Eu faço muito isso, né? Mas o Jesus é muito sem vergonha também. Ele acaba me mostrando algumas coisas. E aí eu li exatamente essa linha. E aí eu chorei copiosamente muito tempo. Mas foi assim, é uma coisa, é um choro de desmanche, né? De gratidão, entende? E é muito legal. Essa foi uma experiência, uma das experiências muito, muito gostosas aqui. Vamos lá, gente? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, de perguntar? Eliane? Eu. Por favor. Tá todo mundo me ouvindo bem, que eu estou com um problema de áudio aqui. Voltando àquela coisa do perdão. Assim, perdoar o outro. Que outro? Porque quando eu falo em perdoar também, eu estou considerando que eu estou vendo que ele fez alguma coisa com a qual eu não concordo. Então, aí já é um auto-perdão, não seria mais ou menos isso? Porque se não existe o outro, se é tudo uma unicamente, não sei se eu estou falando alguma besteira. Não está. Você está falando certinho. E é exatamente isso, Eliane. Só tem um probleminha, né? Só tem um probleminha aí, que é o que o Jesus insiste. Você realmente acredita que nós não somos pessoas diferentes, nós que estamos aqui nessa sala juntos? Ainda não. Pois é. Então, por que ainda não? Ainda bem que você lembrou disso, né? Por que ainda não? Então, a gente perdoa o outro, tá bom? Então, a gente pense que a gente está realmente perdoando o outro e não tem problema nenhum, tá bom? Nenhum a gente ainda não saber, não lembrar, muito pelo contrário.
Quando a gente estiver nesse estado aqui, nesse estado que o Jesus está falando, nesta sessão que a gente está conversando, aí não tem outro, tá? Aí a gente só vê a luz de Cristo em todo mundo, e então esse caminhar aí, a gente vai estar ali no mundo feliz do Espírito Santo, que é esse estado mental, onde o perdão verdadeiro aconteceu, realmente, para nós, tá? Mas é isso, Tá. você falou certinho, só que só tem esse probleminha, né? A gente ainda não acredita que a gente é um, não é? Que não tem mais ninguém lá fora. Então, é pequeno problema. Passos, e é por isso que existem os passos do perdão. Mas eles podem ficar cada vez mais leves e cada vez mais divertidos quando a gente ri da gente mesma. Ok? A gente ri das besteiras que a gente faz. Né, Leonardo? Mesmo que não sejam as antigas. A gente pode rir das besteiras que a gente está fazendo agora. Não é? Mesmo de pensamento, sabe? Pensar, né? Olha aquele outro, olha o que está fazendo ali. Que outro, Maria Amélia? Que outro, Maria Amélia? Onde você viu o outro aí? Olha, mas que lerda. Não? Então, mas aí, quando a gente vê, a gente já julgou, quando a gente vê, a gente já fez alguma coisa, mas a gente pode rir, porque assim como o pensamento de julgamento e condenação, ele faz um mal muito grande, o pensamento do não julgamento, por menor que seja, o pensamento do reconhecimento, que isso é só uma percepção, ele também tem um efeito poderosíssimo. Então, a gente pode brincar um pouquinho mais, ficar mais leve. Ele desmancha tudo aquilo que a gente pensou antes de condenação. Tá bom? Meninos, nós chegamos ao fim do nosso horário. Se alguém também quiser falar mais alguma coisa, e quero agradecer muito ao Roberto pela sugestão, né? E se você quiser falar mais alguma coisa, Roberto, a gente te ouve, tá? Olha, Maria Amélia, eu só comentaria isso que o Leonardo falou e todos falaram. Eu me lembrei de uma coisa no curso que é uma frase: Deus é só amor e, portanto, eu também. E esse amor de Deus, ele não está nesse tempo linear nosso das culpas do passado e das projeções de medo do futuro. Ele está num tempo vertical. Então, é como você bem lembrou, no presente. Então, Leonardo, o passado já foi. O futuro, deixa para lá. O futuro é o futuro. Então, vamos estar no amor de Deus no presente. E aí fica tudo mais fácil e, como você bem disse, a caminhada se torna mais leve, mais tranquila, assim, né? Não que seja tão fácil assim, porque para mim também não é fácil, mas eu procuro fazer o mais fácil com o amor de Deus. Obrigado, gratidão, Maria Amélia. Gente, muito obrigada a todos, gratidão imensa, tá? A todos. E é isso. E a gente vai trocando as nossas figurinhas aqui, né? E no lembrete também, lembrando que está aqui no chat o endereço do lembrete, tá bom? E aí a gente vai trocando essas figurinhas que é super importante para a gente, daí a gente vai lembrando melhor. Ok? Muita gratidão, gente. Tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui, certo? Se vocês não estão, a gente não tem encontro, tá? Tá? Um beijo no coração de cada um, viu? Muito obrigada. Obrigada, Maria Amélia. Maria Amélia, gratidão a todos. Obrigada, linda. Tchau, tchau, gente. Tchau. Vamos lá.